Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos os que nos acompanham nesse momento, pelo YouTube, pelo Facebook, logo mais pelo Instagram. Nós estamos dando início a mais uma programação do Papo Domingueiro, que estuda a obra Vida e Sexo, uma obra extremamente importante, pelos temas que ela aborda, o conteúdo que ela traz. Nós estamos hoje no 13º capítulo, um capítulo que vai ser trabalhado pela nossa amiga Fernanda Costa, que vai tratar do tédio no lar. É uma obra que trata da família como um todo, né? Em todas as situações, e a gente espera que os amigos se interessem de conhecer, porque muitas vezes não é uma obra lida, mas no formato que nós estamos fazendo, é como se nós estivéssemos reescrevendo o livro na internet, né? Cada capítulo que é abordado aqui, com o conhecimento do nosso convidado que nos traz, com o apanhado geral que ele faz, com as explicações que traz, e é um livro que vai trazer muito entendimento para a família, para as questões atuais. E a gente espera, sinceramente, que tenham interesse. E avisando também que todos os capítulos estão no YouTube, no canal Sescrista, assim como também no canal Dora Rodrigues Espírita. Então, quem quiser, quem não acessou desde o início, que quiser, pega lá do começo, o primeiro capítulo, capítulo a capítulo, vai se deparar com um conteúdo muito bom, muito interessante. E vamos dar aqui boa tarde para a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Nós já temos aqui um pessoal nos acompanhando, a Jacira, que está dando boa tarde, a nossa amiga Jacira, a Eulenice também, desejando muita paz para todos. Temos aqui a Augusta também. E à medida que os nossos irmãos forem entrando, a gente vai mostrando aqui. Nós estamos com o chat aberto, viu? Quem desejar, a Simone Freitas está bem chegando. Então, quem desejar comentar, perguntar, questionar, por favor, o chat está aqui aberto para quem quiser fazer qualquer tipo de comentário ao nosso trabalho e vai enriquecer, lógico, a nossa conversa. No final, depois da explanação da nossa amiga, nós vamos conversar sobre os comentários que foram colocados aqui. Temos também aqui a nossa amiga Maria do Carmo, a Carminha, que também está aqui conosco, mas nós vamos passar a palavra para a Fernanda, para que ela comece a sua explanação. Então, falar dessa obra do Vida e Sexo é uma obra muito rica, eu acho, né? Às vezes aquela expressão, né, de que a gente julga um livro pela capa ou julga um livro pelo título, né? E às vezes as pessoas acham que essa obra seria uma obra limitada, né? Que falaria especificamente ou de maneira limitada sobre aspectos da vida sexual, né, das pessoas. Mas essa obra, ela extrapola, ela vai além, ela vai fazendo conexões entre essas questões de ordem sexual, da vida sexual, com a família, com a convivência familiar, com o casamento, divórcio, aborto, conflitos familiares, criação dos filhos. Então, são uma série de temas que são debatidos nessa obra que são extremamente atuais, apesar da obra ser da década de 70, né? Ela é uma obra extremamente atual, extremamente pertinente, né? E aí vai trazendo várias discussões que Emmanuel vai nos colocando que dizem respeito à vida de todos nós, a vida de todos nós que vivemos no mundo, que temos relações sociais com outras pessoas, que vivemos em sociedade. E esse capítulo, que é o capítulo 13, que é o capítulo que fala do tédio no lar, vai trazer informações muito interessantes sobre a questão do casamento, né? Da convivência ali diária, do dia a dia, do forjar-se de uma relação afetiva no seio familiar e os conflitos que a gente vivencia decorrentes, né, dessa convivência advinda do casamento. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você pode colocar os slides para a gente, Dora? Então, esse capítulo, que é o capítulo 13, vai começar fazendo um comentário, trazendo essa pergunta, que é a pergunta número 939 do Livro dos Espíritos.
para quem não é espírito, que a gente sabe que aqui o nosso público é um público diverso, né? O Livro dos Espíritos é um livro que faz parte da codificação de Allan Kardec, em que são feitas perguntas para os espíritos, e esses espíritos respondem, né? E aí Allan Kardec reuniu, né, todas essas informações trazidas por esses espíritos nesse livro chamado Livro dos Espíritos. E aí foi feito esse recorte dessa pergunta, número 939, que a gente vai trazer aqui. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido na indiferença, e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Bastante comum, não é? Essa pergunta trazendo essa pessoa, como é que pode? Às vezes tem um casamento que parece que um é extremamente apaixonado, afeiçoado, afetuoso, está ali realmente entregue naquela relação, e tem outro que parece que não está nem ali, né? Parece que está ali em outro planeta, em outra vivência, não está muito chegado ali naquela relação. E por que isso acontece? Que a gente conhece vários casos que a gente poderia citar. Vamos lá para a resposta. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentam um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca serem simpáticas, acabam as que se constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Não tem, às vezes, aqueles casos de que você vê pessoas que parecem extremamente apaixonadas, né? Às vezes tem vários casos que a gente vê de gente que namorou 8 anos, 7 anos, 6 anos, 9 anos, 10 anos, e com 1 mês de casamento, 2 meses de casamento, termina o relacionamento. Isso pode parecer uma coisa muito estranha, mas como assim? Eles pareciam tão apaixonados quando eram namorados, quando estavam naquela relação de namoro e de afeto. O que aconteceu? Bom, minha gente, é aquela história de que a convivência é que vai realmente dizer quem é aquela pessoa. Uma coisa é a pessoa que a gente conhece ali no cinema, vai assistir um filminho, vai ali na casa de um colega, uma festinha de família. Outra coisa é o dia a dia. Outra coisa é comer vários quilos de sal junto, como diz o povo. Outra coisa é ter que pagar a conta, cuidar dos filhos, arrumar a casa, dividir a rotina, dividir a administração familiar. Esse momento é que vai definir muito de como que vai ser essa relação. Tanto é que há casos, como ele coloca aqui também, de pessoas que inicialmente nem tinham tanta afinidade, tanto afeto, meio que casaram ali pelas conveniências, né? Antigamente isso era bem mais comum, desses casamentos por questões de afinidades familiares, enfim, mas que no desenvolvimento da rotina, daquela convivência, brota um afeto, um carinho, um amor, um companheirismo, né? Porque a gente sabe que é no dia a dia, é o cotidiano que ele constrói, que ele diz, que ele vai forjar como é que é essa relação. Não é muito desses enfeites, desses badulaques que às vezes tem no começo, que às vezes um pouco de convivência já consegue desfazer, né? É o dia a dia que vai falar como é que vai ser essa relação de verdade. E aí ele continua ainda nessa resposta do Livro dos Espíritos. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. 2 espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera é a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passaram a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Eu achei interessante demais essa parte que ela diz assim, que quem ama é o espírito. Veja só, o corpo,
ele se atrai. O corpo, ele se sente desejado, ele se sente que é um objeto que faz sentido na vida daquela pessoa. Já quem ama, somos o espírito é que ama, é o que vai dizer, né? E aí, o dia a dia é que vai dizer se isso aqui era amor ou se era uma mera atração física, ou pessoas que estavam ali juntas por conveniência, por questões meramente práticas, utilitaristas, né? É no dia a dia que a gente vai ver se aquilo era amor ou não. Parece que tem muitos casos de gente que eu amo para sempre, eu vou ficar para sempre com essa pessoa. Eu era assim. Todos os meus namorados diziam que era para sempre e aí não era. Meu Deus, amo demais, amo demais. Aí depois passa um tempo, meu Deus, mas que pessoa absurda, que pessoa que não tem nada a ver comigo. Então, como é que a gente vai saber se essa pessoa tem a ver ou não comigo, se essa pessoa realmente é alguém que eu amo, ou se é alguém que meramente eu estou iludida ali com alguma atração física? É a convivência, é o dia a dia, é o cotidiano. Aquilo ali vai me dizer se aquela pessoa realmente é parceira, é uma pessoa que está ali comigo para tudo, né? Inclusive, eu estava conversando esses dias com meu marido sobre isso, que eu acho assim que, claro que há várias coisas que são importantes no casamento, mas o que eu acho que é mais importante num casamento é a parceria, né? É você sentir que aquela pessoa é uma pessoa companheira. E o que é isso? É sentir que aquela pessoa está ali para dar um suporte junto com você, para estar junto com você. No período que vai ter que fazer um ovo e dividir no meio para comer um metade, outro metade. E no período que o almoço vai ser picanha e vai não sabe nem o que faz com tanta carne. Então, no período da fartura e no período das magrezas, das vacas magras, é que você vê se aquela pessoa é sua parceira ou não. Ou se a pessoa, na primeira dificuldade que enfrenta, já não quer mais saber de você. Estava ali no momento dos churrascos, das comidas, dos bolos, dos pudins, mas no mês que ficou mais fraco o negócio, que só tinha um creme cracker com manteiga para comer, a pessoa caiu fora. Então, a gente tem que ver se é realmente uma parceria. E a única ferramenta que a gente tem para perceber isso, a lente que a gente vai colocar para ver se é ou não, é o tempo. É a ferramenta do tempo que vai mostrar para a gente, da convivência, se aquela pessoa, de fato, é a pessoa que a gente ama, que a gente está ali para construir uma vida, ou se é somente algo passageiro, se é somente do corpo e não do espírito. Agora a gente vai entrar mesmo no texto, né, que vai trazer do capítulo do tédio no lar. Entre muitos pares de criaturas enleadas nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando o ácido inesperado, azedando a vida em comum. Algumas vezes, é o parceiro que se arroja na indiferença. De outras, é a parceira que se entrega à secura ou relaxamento. Tão logo surjam semelhantes pragas na lavoura doméstica, é razoável se faça judiciosa autoanálise, de lado a lado, a fim de que o parasito destruidor da felicidade seja erradicado completamente. É óbvio que nos primeiros meses ali do casamento, talvez o primeiro ano, ou 2 anos primeiros, não sei, é tudo muito maravilhoso, muito lindo. Ai, meu Deus, amor para lá, amor para cá, jantares juntos, ir para o cinema, ir para a praça, andar de mãos dadas, cartas, bilhetes, presentes. Enfim, quem dera se o casamento fosse desse jeito o tempo todo, né? Mas não é. Inclusive, se você estiver nesse momento se preparando para casar, não sinta que é um balde de água fria, mas não vai ser assim todo o tempo. Vai esfriar um pouco a coisa. À medida que os anos forem se passando, vai ficar diferente, né? Mas não quer dizer que esse diferente vai ser ruim. Não quer dizer que ele precisa ser uma coisa que você não quer fazer, que você se sente obrigado por estar ali. Só que vai ser uma coisa diferente, né? E aí a gente tem que ver o que é que vai sustentar. O que é que vai dizer que aquela relação ela vai permanecer, que ela não vai acabar ali depois dos primeiros 1 ano, 2 anos. É o amor. É ele que é a mola que sustenta, né, que edifica aquela relação. E o amor que é baseado no respeito, na escuta, no acolhimento, na partilha, na questão da gente tirar do relacionamento qualquer tipo de egoísmo, né? Às vezes, a gente ainda está aprendendo isso, né? Você vê o chocolate, você quer comer todo, esconde do outro, do seu marido, para poder ele não comer. Mas a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai vivendo, a não ser tão egoísta assim. A quem sabe comprar um chocolate para o outro comer. Como eu comprei até um chocolate prestígio, meu marido, eu detesto coco. Mas comprei um chocolate prestígio para poder ele comer. Então, você vai aprendendo no dia a dia a ser um pouco mais solidário, a entender a demanda do outro, a tentar
abaixar um pouquinho aí o egoísmo dentro da gente para poder entender que o outro também tem demandas, tem sentimentos, tem angústias, e que a gente está ali para trabalhar, para se ajudar um ao outro, né? Quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, qual se as duas almas habitassem num só corpo. No ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisa. Compreensível que se um dos companheiros, ou mesmo ambos, esmoreçam na indiferença, sem cogitarem da responsabilidade que abraçaram um perante o outro, é a morte da união que sobrevém, inevitável, com os resultados infelizes de que se fará seguir indiscutivelmente. Acho que talvez a indiferença seja um dos maiores inimigos, não sei, rivais no casamento, do amor, do afeto ali no dia a dia. Você tratar o outro com indiferença, como se você não se importasse, né? Às vezes você vive na mesma casa com a pessoa e é como se a pessoa fosse seu estranho. Não tem um bom dia, não tem um perguntar o que ele vai fazer no dia, ou como é que foi o dia no trabalho, ou planejar o que eles vão fazer nas férias, ou o que vão fazer nas viagens. Enfim, o dia a dia, né? Essa partilha do dia a dia. E a indiferença é uma espada que vai ali para tentar romper, né, aquelas ligações e aqueles afetos. Então, é preciso que a gente fique atento, que a gente fique vigilante, né, para poder a gente perceber se a indiferença está entrando no nosso lar ou não, e que a gente saiba agir para substituir essa indiferença por alteridade, por empatia, por acolhimento, entendimento. Será que se o outro está mais calado, será que não é porque ele está triste? Será que não é uma questão do trabalho? Será que ele está assim, mas porque brigou com a mãe, porque está sem dinheiro, porque tem uma conta para pagar que não vai conseguir pagar? Então, tentar entender que nem sempre a pessoa está distante é porque não gosta mais de mim. Às vezes, é um momento que parece indiferença, mas pode ser uma outra coisa. E se a gente tiver esse olhar, para olhar com amor, para olhar com empatia, para tentar entender a pessoa, fica mais fácil da gente resolver essas pequenezas, esses pequenos atritos que vão surgindo no relacionamento, né, no dia a dia. Verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte cada um deles o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos, que nos marcaram a individualidade em existências pretéritas, a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva a compulsão que, porventura, os arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. A sexualidade no casal existe, sobretudo, em função do alimento magnético entre os dois corações, que se integram um no outro, e daí procede a necessidade de vigilância, para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Então, minha gente, o tédio é uma coisa que meio que inevitavelmente vai aparecer. Mas a forma como você vai lidar com esse tédio no relacionamento né? Algumas vezes as pessoas me perguntam, mas já estou com tantos anos de casada, 5 anos, 8 anos, 10 anos de casada, não aguento mais meu marido, não sei o quê. Gente, mas eu sou extremamente apaixonada. Acabou minha irmã aí comentando e me entregando. Eu me sinto extremamente apaixonada pelo meu marido. Embora a gente já esteja juntos há quase 8 anos, claro que não é a mesma coisa, não tem mais filme, ele não quer mais assistir filme comigo, eu fico zangada com ele, mas ainda tenho muita paixão, muito amor, muito interesse, eu quero ficar perto dele, quero fazer coisas com ele, quero conversar com ele. Ontem à noite ficamos só nós dois no sofá, conversando, frivolidades. Isso é tão bom, é tão importante, né? Então, o casamento, ele vai se fazendo por aquela atração, porque você se importa com aquela pessoa que está ali ao seu lado, né? Não quer dizer que o tempo vai afastar vocês. Muito pelo contrário. Eu acho que o tempo, ele solidifica, ele aproxima, ele cria pontes entre você e aquela pessoa, né? Inicialmente, talvez o que motivou foi uma atração afetiva, uma atração sexual, uma atração intelectual. De repente, você foi assistir uma palestra do cidadão e ficou apaixonada dele fazendo uma palestra na universidade. Pode ser que seja esse seu caso, porque talvez seja o meu. E você, meu Deus, preciso namorar aquela pessoa, porque aquele homem ele é muito inteligente. Pode ser. Mas depois, no decorrer do dia a dia, você percebe que aquele homem não é só um homem inteligente.
é também companheiro, é também parceiro, é também uma pessoa amiga, também uma pessoa solidária. Você vai encontrando outras qualidades naquela pessoa que faz com que você queira permanecer ao lado dela. Porque encontrar outras pessoas é fácil, né? Eu já tive aí um monte de namorado na vida. Agora, permanecer ao lado da pessoa é que é. Meu namoro mais longo durava 4 meses, porque eu não aguentava ficar muito tempo namorando com as pessoas. Mas depois que você encontra uma pessoa que você se identifica, que você quer ficar perto, que você parece que ama um pouco mais a cada mês, você vê que faz sentido se dedicar àquela relação, querer construir algo, querer se importar com aquela pessoa, colocar as necessidades daquela pessoa como necessidades importantes, não só as minhas. Você vai assar um pedacinho de queijo coalho, você poderia assar só para você, mas você assa para ele também. E de repente o cidadão não come o queijo que você fez e ele não valorizou o trabalho que você teve para assar aquele queijo. E isso é uma extrema pessoa que não se importou, mas eu espero que amanhã ele coma o queijo que eu assar para ele, porque hoje ele não comeu o queijo que eu assei para ele. Mas o importante é que a gente faz esse movimento de se importar com o outro. Eu não vou fazer só para mim, também vou fazer para ele, também me importo com ele. Então é isso, a gente entender que a gente vive como se fosse um só. Às vezes eu digo para ele, né? Não, aqui não tem esse negócio de meu dinheiro, teu dinheiro, minha coisa, tua coisa, meu problema, teu problema. Acaba que é meu problema também. Se ele está imerso em alguma situação complicada, difícil, meu papel como esposa é estar ali ao lado, para dar suporte, para acolher, para tentar estar ali junto, né? Um dia desse que foi que ele falou, foi dar luz, né? Não, porque tu deixou o ar-condicionado ligado. Aí ele, mas sou eu que pago a luz, Alexandre. Não tem negócio que é porque tu paga a luz. É nós que paga a luz. Eventualmente, tu vai lá e pega o boleto da luz e paga. Mas não é que é tu que paga, é nós. Eu boto a gasolina com o carro, mas não é eu que boto, é nós. Então, entender que quando você está numa relação, como um casamento, essa coisa assim meio simbiótica, né? A gente se torna meio que um só. O afeto, o amor e o companheirismo vai fazendo a gente se aproximar cada vez mais. Mas isso não quer dizer que essas coisas boas, não. É também as coisas ruins. A gente tem que estar ali para ter parceria e para sustentar um no outro, né? Noutros lances da experiência, observarão parceiro ou parceira, conforme o caso, que a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. É o pretérito que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução, com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Então, essa questão de que a gente tem que observar, e nós espíritas temos esse entendimento, que a gente vive sucessivas encarnações. Então, a gente passa por diversas, mas muitas, assim, várias, muitas encarnações. E que a gente sabe que o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta ainda, nos primeiros degraus ali de evolução, a gente ainda não é um planeta de luz, né? E tudo mais. Isso quer dizer que a gente teve várias e várias encarnações para trás, que a gente vivia relações que eram muito, como ele coloca aqui, francamente infelizes. Relações francamente infelizes, que não eram baseadas no amor, que não eram baseadas nesse afeto legítimo, nesse companheirismo legítimo. Múltiplas, como ele colocou até no slide passado, múltiplas relações poligâmicas com várias pessoas, com vários parceiros. E a gente que é espírita, a gente tem esse entendimento que quando você acaba se envolvendo sexualmente com várias pessoas, com muitas pessoas ao mesmo tempo, acaba que isso gera uma desordem do ponto de vista energético, né? Esse desequilíbrio energético no casal, quando, por exemplo, um deles vive múltiplos relacionamentos sexuais, né? Então, por isso que a gente fala, a gente não condena, porque o espiritismo não está aqui para botar o dedo e dizer que isso é errado e isso é certo. Mas a gente tem perspectivas, né? A gente tem esse conhecimento que o espiritismo ele tem acumulado já ao longo do tempo, de que essas relações poligâmicas, elas podem trazer uma série de prejuízos para esse desequilíbrio no casal, né? E que a gente tem anos e anos e anos aí de bagagem, de vivências dessas experiências poligâmicas, e que nem sempre a gente vai conseguir se desvencilhar delas de uma encarnação para outra. Da água para o vinho eu mudei da minha encarnação passada para cá.
infelizmente, a gente ainda traz, nessa bagagem que a gente traz, nessa carga que a gente traz, muita coisa das nossas encarnações passadas. E dentre essas coisas, também estão essas questões das desordens afetivas sexuais que a gente traz das vidas passadas. Mas é imperioso que a gente esteja atento, que a gente esteja vigilante, porque, obviamente, a gente está aqui para melhorar. O interesse é que a gente esteja nessa encarnação um passinho à frente do que a gente esteve na nossa encarnação anterior, do ponto de vista da evolução moral, né? Do conhecimento, do crescimento. Então, é imperioso que a gente perceba, quando a gente estiver se aproximando, né, de estar em relações francamente infelizes, e que a gente se coloque ativo, para que a gente, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero construir. O que eu quero construir é uma família, o que eu quero construir é um lar que viva a felicidade, um lar que vibre luz, um lar que seja um santuário para Cristo, do que o Evangelho de Cristo nos colocou. E isso também diz respeito às nossas relações afetivas. Às vezes tem gente que acha que o que ele faz dentro de casa, lá fora, não afeta dentro de casa. Não, isso aqui que eu fiz, até às vezes muitos discursos de vários homens, não, isso aqui que eu faço na rua não tem nada a ver. Uma coisa é o que eu faço na rua, uma coisa é o que eu faço aqui com a minha mulher. Sendo que a gente que é espírito entende que está tudo interligado, que está tudo conectado. Não tem esse negócio de que eu faço na rua eu não trago para dentro de casa. A gente não vê. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor que os nossos olhos físicos não conseguem captar. Então, é por isso que a gente tem que ter esse entendimento de que a gente precisa cuidar do nosso corpo, mas também do nosso espírito, mas também da nossa mente. É muito importante que a gente esteja atento para isso, né? Seja qual seja o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os companheiros imanizados em mútua associação no lar, ao apoio recíproco mais profundo e mais intensivo. Com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigarem o próprio corpo, e reeducar-se-ão, sem hostilizar os que, porventura, lhes demonstrem afeto, mas acolhendo-os, não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes, a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos, com quem podemos fundir-nos, em espírito, no mais alto amor espiritual. Achei lindo esse último parágrafo aqui do capítulo, que é isso, o que a gente tem que enxergar naquela pessoa que está ali ao nosso lado. É um irmão em espírito, é uma pessoa que a gente se conectou, que a gente se programou para vir aqui na Terra com um objetivo comum de fundar uma família, de edificar um lar, de contribuir no processo de evolução dos nossos filhos, né? E que aquela pessoa está ali como nosso parceiro, como nosso irmão em luz, como nosso cúmplice, digamos assim, né? Na construção desse lar edificado, desse ambiente que vibre luz, desse ambiente que seja ali apoio um ao outro, para que ambos consigam subir na escala da evolução espiritual. Nem sempre é fácil. Às vezes, um dos cônjuges, né, consegue ter mais sorte, não sei, mas consegue ascender nessa escalada da evolução espiritual e o outro não consegue, né? E às vezes há essas separações quando acontecem no plano espiritual, né? Tem gente que às vezes acha, vou morrer, pronto, vou ficar com meu marido lá no plano espiritual e vai ter tudo certo e tudo lindo. Não necessariamente. Depende do estado vibracional, de qual é a vibração que você está. Se você está na mesma vibração daquele seu cônjuge ou não, que depende muito das nossas atitudes, daquilo que a gente vivenciou na Terra. Se de fato os dois estavam aqui com perspectivas, com intenções positivas, intenções de agregar, de construir, de edificar, ou se não, se de repente um dos cônjuges estava para poder acumular bens materiais, para poder se dar bem, para poder ter uma vida de luxo, de conforto, de acúmulo de bens materiais. E certamente quando o véu, né, do plano físico se desvencilhar da nossa frente, aí é que a verdade vai aparecer. E aí a gente vai ver se de fato aquele casal estava em sintonia, estava ali vibrando um com o outro, construindo passos um no outro na escalada da evolução espiritual, ou se não, se eram processos bem individuais, né? Para finalizar, peguei aqui uma passagem de um texto, né, que foi traçado pelo Momento Espírita, baseado no capítulo 35 do livro Sol da Esperança, que diz o seguinte: para que o casamento dê certo,
Não é preciso que o esposo e a esposa olhem em demasia um para o outro, a fim de perceber e apontar defeitos e qualidades. Mas é necessário que ambos olhem na mesma direção e mantenham acesa a chama do mesmo ideal, o ideal de construir um mundo melhor a partir da própria família. Eu achei sensacional essa passagem, assim, porque é muito do que eu me identifico como conceito de família, né? Do que eu entendo que seja família, que é esse olhar na mesma direção, nessa perspectiva da construção de um novo mundo, e que essa intenção, essa perspectiva de construção de um novo mundo, ela começa dentro da casa da gente. É aqui dentro que a gente vai construir esse mundo novo. Se eu quero viver num mundo em que as mulheres não sejam violentadas, que as mulheres não morram a cada minuto, eu tenho que crescer, que a minha família, o meu lar, precisam um lar com igualdade de gênero, que homens e mulheres assumam tarefas de cuidado doméstico, que homens e mulheres dividam esse cuidado dos filhos, porque é o que eu quero no futuro, uma sociedade em que as mulheres não sejam exploradas pelo seu trabalho, não só de produção, como de reprodução social. Então, é preciso que isso aconteça na minha casa, né? Que eu tenha um marido que lave a louça enquanto eu estou com a menina, que eu tenho um marido que faz o almoço enquanto eu estou dando um banho no menino, que eu tenho um marido que troca a fralda enquanto eu estou arrumando as louças. Então, assim, é preciso que essa partilha e que essa parceria aconteça em todos os aspectos da vida. Tem gente que acha que a parceria entre o casal é para ser só na cama, ali no momento sexual do casal. Mas ali é só um momento. É uma parcela. Não estou dizendo que não é importante. É uma parcela importante da relação. Mas existem outras diversas esferas, outros diversos momentos na vida de um casal que essa parceria, que essa união, ela precisa acontecer. E eu acredito muito mesmo que uma delas é essa divisão do trabalho doméstico e do cuidado dos filhos. É aqui nessa seara da casa que a gente constrói um mundo melhor, um mundo sem desigualdade, um mundo sem opressão, um mundo com amor, com fraternidade, com afeto, em que as pessoas, de fato, se enxerguem como irmãos, se enxerguem como pessoas de direito. Mas isso precisa acontecer de dentro da casa da gente para fora. Não adianta, às vezes, a gente ter um discurso muito bonito lá no centro espírita, lá no meu trabalho, lá na minha escola, mas eu chego na minha casa, eu sou violento com a minha mulher, eu bato nos meus filhos, eu bato na minha gata, eu nunca lavo uma louça, nunca fiz uma comida. Você não está sendo parceiro, está sendo explorador da sua mulher, está sendo explorador da pessoa que você diz que ama. Porque quem ama, partilha. Quem ama, divide. Quem ama, entende que uma pessoa não pode ser sobrecarregada com trabalho doméstico, enquanto a outra fica de boa assistindo futebol todo domingo à tarde. É preciso que esse amor, ele se materialize. E uma das formas que ele pode se materializar é, sim, na convivência da parceria, na divisão, naquele cotidiano doméstico, em que cada um assume suas funções, de modo que a casa consiga vibrar em amor, em parceria, em afeto e união. É assim que eu defendo uma perspectiva de família, né? E a gente está aí para poder discutir e conversar com as pessoas que estão aí no chat, para a gente conversar um pouco sobre família. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ou fazer um comentário do que achou, a gente está aqui para isso. A Simone Freitas comentou. Ela colocou: é preciso compreendermos a oportunidade do encontro das relações familiares. É no lar que o aprendizado é intensificado e o casamento é reencontro. Exatamente. Eu também tenho essa ideia, assim, eu acho que eu tô com meu marido, mas não é a primeira vez. Eu acho que a gente está se reencontrando, né? Que a gente já esteve juntos em outros momentos, em outras reencarnações. E que por isso que eu sinto essa identificação muito grande com ele, porque já houve outros encontros no passado. E que a gente tem que ter sempre esse entendimento de que é o lar primeiro, onde a gente está ali para aprender, para colocar em prática os nossos aprendizados, para nos depurar, para nos aprimorar enquanto seres humanos, é na família, é em casa. Né? Fernanda, o nosso tema tédio no lar me lembrou uma situação muito rotineira nos dias de hoje, que é a tecnologia, né? Que é maravilhosa, mas que não tenha dúvida que, se não for bem utilizada, termina interferindo em relacionamentos. Então, é muito comum a gente ver imagens que são mostradas na internet, dando enfoque a essa questão, o casal sentado na mesma sala, no mesmo sofá, mas cada um
focado na tela do seu celular, cada um buscando os seus interesses, e nada de fluir diálogo, nada de fluir, vamos dizer assim, entendimentos, num verdadeiro tédio, porque estão lado a lado e não conseguem conversar, não conseguem se relacionar, estão ali naquela situação. Então, nesse caso, eu acredito que falta um olhar mais atento para a relação, não é isso? Porque, veja bem, como você bem colocou, ambos saem para trabalhar, vamos dizer assim, mas quando chega em casa, é casal. Será que não tem tantas coisas para se falar da relação, do filho, do trabalho, das situações que vivenciaram lá fora? E aí se isolam, cada um nessa situação. No meu entendimento, isso aí já denota um tédio, um afastamento mesmo, como se um e o outro não tivessem interesse de manter a conversa, de não ter o prazer de estar em relação com o outro ali naquela convivência. Se quiser comentar sobre isso, fique à vontade. Exatamente, eu acho que isso é muito contemporâneo, isso é muito da nossa época, esse tipo de estar separados mesmo que juntos, né? Tá ali no mesmo cômodo, no mesmo móvel, às vezes, na mesma cama, no mesmo sofá, mas tão diferentes um do outro. Claro que cada um de nós é um ser individual, cada um tem as suas necessidades, tem os seus interesses, mas será que você não tem nada em comum com aquela pessoa? Tudo bem que você detesta filmes de terror e ele, de repente, detesta um romance, mas será que os dois não podem gostar de uma comédia? Sei lá, tentar achar coisas que sejam em comum para poder fazer junto com aquela pessoa. Porque, de repente, às vezes, a gente se enclausura, se insula tanto, que a gente perde esses momentos de ser casal, de viver ali com o outro, de estar ali partilhando. Ah, o outro só quer jogar videogame, a outra só quer ficar olhando coisa de WhatsApp, não sei o quê, e aí não tem um momento de estar junto. Isso é tão importante no dia a dia, porque à medida que, às vezes, você é consumido pelo cotidiano, do trabalho, do cuidar dos filhos, de cuidar da casa e tudo mais, e você não acha uma brechinha do tempo para você dedicar para aquela outra pessoa, o que é que você está dizendo? Que aquela outra pessoa não é importante. Que aquele vídeo que você está assistindo no Stories do Instagram é mais importante do que saber da vida daquela pessoa que está ali ao seu lado. Que aquele vídeo no TikTok, que aqueles GIFs que você fica vendo na internet, é mais importante do que ouvir aquela pessoa, se ela está zangada com uma amiga, se ela brigou com alguém no trabalho, se ela achou uma coisa interessante que ela quer comprar para dentro de casa. Enfim, é o dia a dia, é o se interessar, é o estar ali mesmo de verdade, e não só de fachada, que a gente precisa estar atento para isso, né? Eu acredito que é quando o casal assume o casamento, né? Eu estava lá fora, a minha individualidade, trabalhando, me relacionando, o outro lá também. Agora, uma vez que nós adentramos no nosso lar, agora nós somos um casal. E agora é o nosso momento, porque a gente já sabe que a convivência hoje já está tão resumida, né? Não fosse a pandemia que, de repente, resolveu colocar todo mundo dentro de casa por mais tempo, e aí a gente viu os choques que deu, porque as pessoas, muitas, não tinham nem hábito de viverem juntos e se incomodaram com isso, né? Então, assim, se somos um casal, se estamos numa relação e passamos o dia fora, quando chega em casa, a gente não tem o que fazer lá, o que conversar, a gente não tem o que trocar com o outro de informações, de convivência, então isso aí já denota realmente que a relação está começando a adoecer, que as pessoas estão começando a se distanciar, e esse distanciamento vai levando a resfriamentos maiores, e daqui a pouco tudo se desfaz. Então a gente percebe que existe sim maneiras de se observar como é que nós estamos no casamento, né? Isso às vezes acontece com os dois, mas às vezes não é só com os dois, acontece com um. Um está ali querendo conversar, querendo tratar de uma questão, e o outro não está nem aí, porque está muito envolvido no celular, não está prestando atenção, não está ouvindo nada, não está interessado em nada. Então, o casamento, realmente, ele não é muito fácil de ser vivenciado por isso. Porque se o interesse, aquele interesse que fez com que o casal se unisse, aquele interesse de atração pelo outro esfriou, mas será que não ficou mais nada? E aí a gente realmente precisa estar atento a isso. Tem uns comentários aqui que eu vou colocando, que é da Flávia, quando ela diz valorizar enquanto pode.
Justamente porque, às vezes, a desvalorização faz com que o outro realmente se desestimule da relação e vá em busca de que ele dê atenção, né? Exatamente, porque precisa ser uma coisa de ambas as partes, como você bem colocou. Às vezes, os dois estão desinteressados, aí fica complicado. Mas, às vezes, tem um que está ali interessado, está ali perto, está ali presente, quer fazer coisas juntos, quer estar perto, e o outro não está nem aí, está envolvido em outras coisas aleatórias, ali na Rússia, ali na Turquia, não está nem aí. E aí fica parecendo que aquela pessoa está sozinha naquele barco, que ela não está sentindo junto. E aí, às vezes, a pessoa aguenta aquilo muito tempo. Mas pode ser que ela não aguente um dia, e que ela vá procurar em outros lugares afeto, carinho, atenção, alguém que se interesse pela vida dela. Então, o casamento, ele é como ter plantas. Agora, nessa pandemia, só o que eu tive era plantas. Eu tinha só um pé de manga aqui em casa, agora eu já tenho 20 plantas aqui em casa. E se eu passo 2 dias sem aguar as plantas, tem um pé de pimenta aqui, que ele fica todo murcho, parece que morreu. Se eu só 2 dias, se eu passar sem aguar. Então, eu tenho que aguar todo dia as plantas aqui de casa. Da mesma maneira, um casamento. Não tem nada não, vou ficar aqui sem falar com ela aqui 3 dias, mas só porque eu quero me envolver bem que num projeto meu que eu quero fazer e e vai estar tudo certo. Quando eu voltar, ela vai estar lá boazinha. Não, ela vai estar murcha. Então, a terra morreu já. Ela está em outro relacionamento, está em outra questão. Então, o amor, o afeto, o casamento, não é fácil. Porque é tipo uma planta. Não tem a planta que você tiver no seu jardim que der mais trabalho, é mesmo que ser um casamento. Tem que estar ali aguando, tem que estar ali prestando atenção, tem que estar ali podando. Às vezes tem que ter umas podas aí no casamento, para poder ir aparando e a coisa ficando no lugar. Mas é imprescindível esse cuidado, essa atenção, esse se entregar para poder dar certo, né? E tem que ser dos 2 lados, não pode ser só de um. E olha aí, a Lenice dizendo, é preciso que haja consciência da situação de pelo menos um. Exatamente. É bom os dois, né, dona Lenice? Mas tem que ter pelo menos um lado que enxergue essa situação para poder o casal ir aparando aí as arestas e tentar consertar. E a Aline está colocando, muitas vezes damos mais importância para quem está longe. Mas aí é uma verdade. Às vezes, até no próprio relacionamento, quando a gente passa por situações de estar à distância, né? Foi estudar fora, foi trabalhar fora. Menino, quando volta, é um amor maior do mundo. Meu Deus, melhor pessoa do universo. Passou 2 semanas fora, você falta que morre, porque a pessoa foi-se embora. Aí você valoriza, aí você quer estar perto, aí você quer ficar junto. Passou mais uns meses junto, todo tempo, nem se lembra mais. E às vezes a distância faz a gente lembrar como aquela pessoa é importante, como é bom ter ela por perto, como você se sente bem tendo aquela pessoa ali ao seu lado. Então, é como a Flávia colocou, vamos valorizar enquanto tem. Vamos cuidar, vamos aguar, para poder a gente não perder e depois ficar chorando, ouvindo música do Gustavo Lima aí, chorando por aí. Através das redes sociais, parece que é mais interessante. Tem muito casamento que é muito bonito, né, na rede social. Meu Deus, é um amor maior do mundo, fotos e fotos e fotos de família e tudo mais. E quando você vê a tristeza, um não fala com o outro, não quer ficar com o outro, não fazem nada juntos, não querem construir, né, momentos juntos, fica só naquele fake news ali no Instagram, mas não é uma coisa de verdade. E outros que são o contrário, né, que até tem uma boa relação cotidiana ali na vida do casal, mas não pode aparecer de jeito nenhum na rede social. Ele acha que vai dar problema, que ele pode se complicar, que a amigazinha, que ele é muito simpático lá no trabalho, pode ver as fotos dele com a mulher e aí já dá problema, então ele não posta foto de jeito nenhum da mulher, que é para não quebrar os esquemas ali da frente. Então, o que a gente deve buscar, eu acho que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Nem só ficar em rede social o tempo todo, porque não existe esse relacionamento que é só de rede social, não se sustenta, nem também ficar todo escondido, não pode andar de mão da ajuda, não pode demonstrar para ninguém e tudo mais, porque senão aí também já fica complicado. Ninguém quer ser escondida. Eu mesmo, eu quero ser assumida, não quero ser escondida. A Flávia está comentando ainda. Sabemos que nas outras vidas podemos não receber as mesmas bênçãos se não soubermos valorizar. Pois é, né? Pode ser que você está aqui com a mulherzinha boazinha do lado, que quer cuidar de você, que quer estar com você, que está ali na parceria, na broderagem, ali dividindo o dia a dia, mas você não valorizou, você não cuidou, você não esteve ali atento, pois tu vai ficar sozinho na outra, tu vai ficar sofrendo na outra, porque a gente sabe que a gente está na lei da causa e efeito, na lei da ação e da reação. Então, as coisas que a gente vivencia hoje, a gente plantou para trás mente. E o que a gente está plantando aqui hoje, a gente vai colher no futuro. E nem sempre é coisa boa, não.
Olha aí o que a Flávia está dizendo, eu aqui na solidão. Mas, às vezes a gente fica assim, mas às vezes é até bom a gente ficar sozinho um tempo, solteira um tempo, porque tudo é aprendizado. A gente aprende a valorizar quando a gente achar uma pessoa que seja companheira, parceira, que seja uma pessoa que realmente queira estar ali do lado, a gente valoriza. Porque às vezes a gente não valoriza, porque a gente sempre teve alguém do lado, sempre estava namorando, sempre tinha alguém ali do lado, sempre tinha alguém ali para estar servindo ali de bandeja. E aí a pessoa não valoriza. Fica solteiro 1 ano, 2 anos, sozinho, sem ninguém para dar conta. Aí valoriza, aí dá valor e aí quer, né? Exatamente. É como a Aline está dizendo, o caminho do meio é o mais viável, né? Exatamente, o equilíbrio. E a Flávia está concordando com você, exatamente. Que bom que o pessoal está participando, né, Fernanda? Porque realmente essa questão que nós estamos abordando aqui é uma questão que diz respeito ao dia a dia das famílias. E a gente, é bom saber como é que as pessoas estão entendendo isso, né? A Flávia comenta aqui que sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde, não damos valor a nós. Não é aquele que a gente tem no evangelho, do argueiro, né, do olho do vizinho, a gente só olha do vizinho e não olha do nosso próprio olho o que está acontecendo. E a gente acha, não, fulano que é casado é que é feliz. Eita, aquele casamento ali é o supra-sumo da felicidade, aquele casal ali. Sendo que às vezes o casal fica olhando pro solteiro, rapaz, queria tanto ser solteiro, ficar de boa na minha, não tá sofrendo violência, não tá sendo agredida, não tá sendo humilhada, não tá sendo deixada de lado. Aquela pessoa que é feliz, que é independente, que tem a vida dela, que pode fazer o que ela quiser. Então, minha gente, a gente está no lugar que a gente deve estar. A gente tem que estar no lugar que a gente tem que aprender, no lugar que a gente está ali para acrescentar. Se a gente está sozinha, tem um motivo para a gente estar sozinho. Se a gente está casado, vamos ver o que a gente pode pegar de aprendizado nesse casamento. A ideia que a gente tem que ter é que tudo é aprendizado nessa vida. É interessante também, Fernanda, me ocorreu agora esse pensamento, de que, veja bem, como é que nós fomos educados, né? Por que essas relações são dessa forma? Antigamente, a gente sabia o seguinte, qual era o papel da mulher e qual era o papel do homem. A mulher era a porta dentro do lar, o homem era a porta fora. Então, a responsabilidade dele com o lar era sair, trabalhar e trazer o dinheiro para dentro de casa. A responsabilidade da mulher era ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da saúde da família, da educação da família e tudo mais. Então, era como se essas duas pessoas não tivessem nada a ver um com o outro. Não tivessem, porque o homem, muitas vezes, a mulher nem comentava com o homem as situações que aconteciam dentro de casa para não preocupá-lo por causa do trabalho. E o homem também chegava em casa e não se dava tudo, era se o filho chegava, pai, isso é com sua mãe. Hoje a gente sabe que não é mais assim. Naturalmente, essa mudança está se processando de tal forma que hoje a gente já vê naturalmente, espontaneamente, muitas vezes não é nem fruto de uma educação, os casais que formam a sua relação, que têm um bom entendimento, que querem realmente construir essa relação, por conta própria, entendem que é importante que tudo na relação é importante, tudo diz respeito aos dois, e tudo ali é muito bem discutido, tudo ali é muito bem trabalhado. Interessante que começa muitas vezes pela questão financeira, né? Os dois trabalham, então começam a ver de que forma cada um vai contribuir naquela relação, porque antigamente a mulher não tinha esse papel, hoje ela faz questão de ter essa participação dentro da relação. O homem também já aceita da mulher, e muitas vezes acontece, como a gente sabe, do homem ficar desempregado, a mulher ficar sustentando a casa, e isso não é vergonhoso para ninguém, é um momento que estão vivendo e tudo. Então, a gente percebe que está havendo uma evolução nesses quadros, e que hoje a gente já pode pensar assim. A gente já vê hoje o homem chegar do trabalho e ajudar a mulher, sem que isso seja cobrado, e cuidar da criança, e banhar, botar para dormir, às vezes fazer uma comidinha no final de semana, num horário que ele esteja livre, tudo, com muito prazer. E aquilo vai alimentando aquela relação, vai trazendo, vão descobrindo as afinidades. Então, sem esse envolvimento, sem essa relação amiga, esses pacotes de sal sendo comidos juntos,
não tem como o casamento dar certo, a relação dar certa. Você não quer, não é amor se você quer uma pessoa que seja sua empregada. Se você está ali com os pés para cima o domingo inteiro assistindo televisão, enquanto ela passou o domingo inteiro fazendo comida, lavando roupa, passando pano, engomando roupa, ajeitando coisa, isso não é amor, isso é outra coisa. Então, se você enxerga naquela pessoa, uma pessoa que você ama, você vai dividir, você vai partilhar, você não vai querer ver a pessoa exausta ao final do dia, sendo que os dois estavam ali em casa e poderiam dividir. E aí, não, você quer um empregado, você não quer alguém para mais coisas. O amor é aquilo que partilha, que divide, né? Isso me lembrou, uma certa vez, um amigo que estava comentando com o outro e dizendo, um amigo nosso, né? Rapaz, eu acho que eu estou precisando me casar. Aí o outro disse, por que você está sentindo essa necessidade? Rapaz, eu chego do trabalho, tá tudo bagunçado, aí eu vou ter que lavar minha roupa, vou ter que fazer... Aí o outro olhou para ele e disse, vem cá, tu tá querendo casar, tu tá querendo uma empregada, rapaz. Arranja uma pessoa para fazer as coisas para ti. Porque se você vai casar pensando nisso, meu amigo, daqui a pouco você realmente vai transformar essa criatura na sua empregada, não vai ver sentido na convivência com ela, vai achar que ela não era realmente aquilo que você queria, e você vai buscar o que você queria lá fora, na rua, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem visto. E nós Exatamente. Precisa que a gente chegue na pessoa, um irmão, uma pessoa igual, uma pessoa que a gente queira dividir. Se você quer uma pessoa para lavar suas cuecas, para lavar sua louça, para fazer comida, você chegou do trabalho e tem comida pronta, o nome disso não é esposo, o nome disso é delivery, iFood, empregado doméstico, a lavanderia. Tem vários serviços que pode fazer isso que você quer. Hoje a gente tem lavanderia, a gente tem iFood, tem iFome, tem o shopping ali que você pode passar e pegar uma quentinha. Tem várias coisas que você pode fazer que resolve esse problema. O que a gente quer é alguém para dividir a vida. A pessoa vai fazer a comida porque ela quer agradar o seu marido ou a sua esposa. Vou fazer aqui um churrasco no final de semana para poder comer com a minha esposa e com os meus filhos. Vou aqui engomar as roupas, porque meus filhos precisam ir para a escola com a roupa engomada no outro dia. Então, entender que você está ali para fazer junto. Não é porque, vou fazer esse agrado à minha mulher no domingo de manhã e vou lavar a louça do café. Aí acha que fez uma grande vantagem. Amigo, louça é todo dia. Então, tem que todo dia haver aquela partilha e aquela divisão. Aqui em casa, por exemplo, a gente fez um trato das louças, que eu lavo a louça da manhã e meu marido lava a louça da tarde e da noite. Eventualmente, fica mais louça para ele do que para mim. Mas para mim está tudo certo, é reparação histórica. Então, eu lavo menos, ele lava mais, e tá tudo ok, porque mais para trás, as minha mãe e minha avó, era só ela que lavava a louça. Não é possível que eu não lave menos agora para reparar historicamente que minha mãe já passou. E é isso, vamos dividindo aí. A nossa conversa está muito agradável, mas nós temos o nosso tempo. E família é isso. A gente está aqui discutindo justamente a realidade da convivência familiar, né? Que não é diferente, não adianta a gente querer mascarar e dizer, mas aí tá falando de coisa. Não, essa é a realidade. Essa é a realidade vivenciada por muitas famílias. E o nosso intuito aqui é justamente trazer essa fala de Emmanuel com esse humor, com essas verdades, com essa atualidade, para a gente entender que nós estamos com uma obra atualíssima, tratando de questões atualíssimas. Essa questão que diz respeito ao tédio, que nós estamos conversando aqui, é uma questão para a qual a gente precisa atentar. Todas aquelas pessoas que estão em convivência, que muitas vezes os problemas lá na frente, a pessoa diz assim, eu não sei como começou. Mas observando esses espaços, que a Joana costuma comentar também, essas longas pausas, que as pessoas não conseguem conversar, um distanciamento, uma frieza, uma falta de interesse um com o outro, tudo isso já está denotando que a relação está adoecendo. Então, vamos cuidar, vamos ficar atentos. Se a gente quer continuar lado a lado com aquela pessoa, se a gente tem interesse, se a gente tem amor por aquela pessoa. E como bem disse o texto, muitas vezes, nessa convivência que a gente vai descobrindo os valores do outro. E vai realmente o amor se ampliando. Muito mais do que aquele amor que era só paixão. É isso? Exatamente.
Meus amigos, nós agradecemos a participação de todos, a contribuição, foi muito bom aqui o nosso momento de conversa, a participação de todos vocês, mas nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, convidando para que vocês possam estar conosco no próximo domingo, nesse horário, na continuidade desse estudo, e vamos aqui agradecer a nossa amiga Fernanda, que ela faça as considerações finais, para que a gente possa encerrar o nosso programa. Então, agradecer todo mundo que esteve aí com a gente, assistindo, agradecer o convite da Dora, agradecer você que teve a paciência de nos acompanhar nesse nosso momento aqui de conversa. E se você estiver tendo algum conflito aí com seu marido, com a sua esposa, mande esse vídeo para ele. Vai ficar salvo no YouTube, vai ficar salvo no Instagram. Mande o vídeo para poder. Às vezes a pessoa está precisando só numa leve chacoalhada assim para cair na real. Então, envie o vídeo para o seu marido, para a sua esposa, para a pessoa que você esse vídeo, para poder a gente perceber que é importante a gente estar atento para essa questão do tédio no lar e de que forma a gente pode construir estratégias juntos, coletivamente, você e o seu parceiro, para poder superar, né, esses momentos de tédio no lar. Muito obrigada para todo mundo que nos assistiu. Obrigada a todos. Fica o nosso convite aqui para o próximo domingo. Uma boa semana. E antes que a gente encerre, eu vou passar aqui a nossa programação semanal para que possam ter entendimento, algumas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, de que a nossa casa tem a programação física, que se realiza presencialmente, e tem também esse canal do SESC Christian Virtual, que realiza uma programação semanal. Então, por favor, só uns minutinhos, vamos assistir aqui. Essa é a nossa programação. E antes de encerrar, temos aqui alguns comentários que ainda vamos colocar no ar, que é a Aline, que está dizendo que, infelizmente, chegou no final. A Flávia, parabéns, Fernanda. E a Eliane, obrigada, Fernanda. Pena que não sou mais casada, mas para pôr em prática. Boa noite e fiquem com Deus. Somos reencarnacionistas, Eliane. Vai casar ainda várias vezes, dona Eliane. Vai casar um monte. E o aprendizado vai se somando, né? Pois uma boa noite a todos, muita paz. Vamos encerrando aqui o nosso trabalho. Tchau, boa noite.